que é genética? Bom, classificamos a genética como a área da biologia responsável pelo estudo da herança das características que são passadas de um indivíduo para seus descendentes. Por meio da genética, outros ramos da biologia se relacionam ou são derivados dela, como biologia molecular, evolução e genética de populações. Mas o que a genética estuda? Bom, a genética estuda diversos conceitos que se ligam entre si para explicar a hereditariedade, ou seja, a transmissão de características de uma geração a outra. Quais são os conceitos básicos da genética? Representação de um gene dentro de uma célula. Para conhecer um pouco mais sobre a genética, é importante saber alguns conceitos principais para que o estudo dessa área seja realmente efetivo. Cromossomos são os filamentos de DNA associado à molécula de proteína. Célula haploide são células que possuem apenas um grupo de cromossômico. Célula diploide são células mais complexas, possuem 2 grupos de cromossomos. Genes são uma sequência do DNA que faz parte de um cromossomo. Acredita-se que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade. A soma total dos genes recebe o nome de genoma. Homozigoto é o organismo que apresenta par de alelo igual para uma característica específica. Heterozigoto é o organismo que apresenta 2 alelos distintos para uma característica específica. Gene dominante determina uma característica, ainda que esteja presente no genotipo em dose simples. Gene recessivo não é expresso quando se encontra um par com um gene dominante. Alelo é uma das diferentes formas de um gene que pode ocorrer em locus específico em um cromossomo. Fenotipo é o resultado da interação entre os genes e o ambiente. Genotipo é a composição genética específica de um organismo, ou seja, é o conjunto de genes presentes em seu DNA. Agora que você sabe tudo sobre genética, falaremos sobre o albinismo, que é uma desordem genética em que a produção de melanina é afetada. O que é o albinismo? O albinismo é uma desordem genética presente desde o nascimento, em que a produção de melanina é afetada. A melanina é um pigmento presente na pele humana responsável pelas diferentes tonalidades que ela adquire, bem como por dar a cor aos cabelos e olhos. Além de ser responsável pela cor da pele, cabelos e olhos, a melanina garante proteção do nosso organismo contra os raios ultravioleta. Sendo assim, devido à redução ou ausência de melanina, a pessoa com albinismo apresenta maior risco de desenvolver problemas de pele, como queimaduras, câncer e envelhecimento precoce. O albinismo pode se manifestar de diferentes formas, sendo os principais tipos: albinismo oculocutâneo é o tipo mais comum de albinismo e apresenta herança autossômica recessiva. Existem 7 genes envolvidos no albinismo e diferentes mutações. Nesses genes podemos determinar diferentes manifestações clínicas. Existem 7 genes envolvidos no albinismo e diferentes mutações. Nesses genes podemos determinar diferentes manifestações clínicas, desde total ausência de melanina até deficiência parcial na produção do pigmento. Síndrome de Manneke-Pudlak, síndrome de Chidiac-Higashi, albinismo ocular ligado ao cromossomo X. É uma doença genética rara com padrão de herança ligado ao cromossomo X, ocorrendo com maior frequência em pessoas do sexo masculino. Nesse tipo de albinismo, os olhos são os mais afetados, enquanto a pele e os cabelos geralmente apresentam coloração normal ou quase normal. Caracteriza-se
hipoalbinismo oculocutâneo, diatese hemorrágica e, em alguns casos, complicações pulmonares. É uma herança autossômica recessiva muito rara que se caracteriza por albinismo parcial oculocutâneo, risco aumentado de infecções e presença de inclusões gigantes em leucócito do sangue periférico e na maioria das células. Imunodeficiência ou colite granulomatosa apresenta alto índice em Porto Rico e é um distúrbio autossômico recessivo. Tratamento do albinismo. O albinismo é uma desordem genética que não apresenta, até no momento, tratamento disponível. Entretanto, é importante que o paciente faça acompanhamento médico com dermatologistas e oftalmologistas. O acompanhamento com dermatologista se faz necessário devido à maior sensibilidade da pele desses indivíduos, o que os torna mais suscetíveis a problemas de pele, como câncer e queimadura. É importante que a pessoa albina tenha cuidado redobrado ao se expor no sol. Como a ausência ou redução da melanina interfere na proteção da pele contra os raios UV, é fundamental que o indivíduo albino tenha um cuidado redobrado com a sua pele. É importante evitar a exposição solar e sempre fazer uso de protetores solares. Roupas que cobrem grande parte do corpo, chapéus e óculos escuros também são recomendados quando a exposição é necessária. Além disso, como a produção de vitamina D está diretamente relacionada com a exposição solar, indivíduos albinos podem necessitar de suplementação. A suplementação de vitamina D é necessária para evitar, por exemplo, o desenvolvimento de problemas ósseos. Como o albinismo também provoca comprometimento ocular, é importante que o oftalmologista seja consultado regularmente. Esse profissional poderá indicar, por exemplo, a adoção de óculos que ajudem a reduzir a sensibilidade à luz e proporcionem melhor visão.